O evangelho de hoje é de São Mateus, o capítulo 13, o versículo de 33 a 43. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo mundo, a boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem os outros pecar, e os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvido, ouça. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Por um longo tempo, as pregações da palavra geravam nas pessoas um certo medo de não ir para o céu, um certo medo no seu interior de ir para o inferno. Então, por isso, vivenciavam com maior intensidade a palavra. Hoje, muitos parece que isto não tem sentido e por isso distanciam-se de Deus, distanciam-se do Senhor. E veja, a palavra do Senhor diz assim: como a semente, o trigo que gera vida, alimento, o joio, ele destrói. E veja que diz assim: o joio pertence ao mal, ao diabo, aquele que separa, aquele que divide. Então, por isso, muitas pessoas se encantam por aquilo que não é bom. Impressionante isto. Como se encantam pelo mal. Como se encantam, inclusive pessoas que até se consagram a isto, formando grupos que destroem, que matam. Então veja que isso são os extremos, se a gente deixar se alimentar pelo mal. Há pessoas que durante a semana inteira, na sua vida, ela mais anuncia o mal do que o bem. Ela fala mesmo dos outros, ela julga mesmo, ela tem raiva mesmo. Por isso, você, como é o seu coração? Quais são as palavras que mais você usa na convivência com os outros? Qual semente você lança? Do joio, que é do maligno, ou o trigo, que é de Deus? Qual semente? E depois diz a palavra: haverá um final, onde o que é joio, aquele que semeia o mal, sempre acabará mal, porque é o que ele semeou. Não é Deus que é mal, que vai te castigar, mas você mesmo se castigará, você mesmo se distanciará do amor. E como amar se você se distancia do amor? Como querer bem se você se distancia do bem? Então, por isso, é importante para nós voltarmos sempre para o Senhor, não pelo medo, mas pelo amor. E é interessante que, se nós pregarmos pelo medo, há pessoas que até seguem, mas pelo amor tem tanta gente que parece que não escuta. Então, por isso, por amor ao reino, a Deus, vivencie essa experiência da fé. E disse nosso Senhor: brilharão como o sol. O sol, na verdade, é a grande luz que ilumina todos os homens. Os primeiros cristãos
sempre falaram que o ressuscitado é como o sol, uma luz que ilumina a todos, que chega ao coração de todos. Por isso conclui o Evangelho dizendo: quem tem ouvidos, ouça. Se você não quiser ouvir, o que poderemos fazer? Peçamos então ao Senhor que nos ajude profundamente a viver a comunhão e o amor. Estamos neste mês iniciando o mês das vocações, dentro do ano vocacional. Por isso, o chamado de Deus tem como fim último o céu, a eternidade. Fazer o bem, praticar o bem, amar o que necessita, o mais pobre e sofredor, é viver profundamente o caminho do céu. Por isso, então, que juntos, se a gente tem semeado mais palavras do maligno, peçamos ao Senhor o dom da conversão e abrir nosso coração para acolher profundamente o amor e anunciar o amor para todos. Muita paz para você.